Olá, Shalom! Vamos à nossa reflexão semanal do Evangelho do domingo. Este domingo, o 27º domingo do tempo comum, onde nós lemos e proclamamos o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 43. Essa parábola não é exclusiva de Mateus. Ela tem paralelos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12, e no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 19. Antes de adentrarmos na parábola, 2 pontos. Primeiro, nesta parábola há ressonâncias importantes do Antigo Testamento. A imagem da vinha para designar Israel foi usada, por exemplo, pelo Salmo 80 ou Salmo 79, nós lemos como salmo, ou rezamos como salmo responsorial na missa desse fim de semana. Lá também a vinha aparece como figura que representa Israel. A vinha que foi arrancada do Egito foi plantada por Deus na terra prometida. O cântico da vinha de Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7, que é a primeira leitura de hoje, Cântico da vinha. Deus que plantou uma vinha. Aqui, na parábola, aparece a vinha como figura também de Israel. E uma outra coisa, aqui não se trata tanto de uma parábola, mas sim de uma alegoria, pois cada ponto, cada elemento dessa parábola ou dessa narrativa tem um significado importante. E vamos ver quais são eles. Diz a parábola: Jesus se dirigindo também aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo e aos fariseus, como nós vemos no capítulo, ou no versículo 45 de Mateus 21, 45, lá é dito: quando ouviram essas parábolas de Jesus, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que que Jesus se referia a eles. Esse versículo não está na liturgia, não é proclamado na liturgia, mas é bom a gente saber que Jesus então está se dirigindo aos sumos sacerdotes, aos anciãos do povo e aos fariseus, a liderança judaica. Jesus diz a eles: escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, fez nela um lagar, um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Olha aqui a ressonância do Antigo Testamento presente nesta parábola alegoria. O proprietário da vinha, o proprietário que plantou a vinha é Deus. A vinha é o próprio Israel. Veja, Isaías capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Deus o proprietário, a vinha é Israel. Depois de plantar a vinha e de preparar a vinha, o proprietário arrendou a vinhateiro e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus servos, profetas, aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros servos em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Os servos, os profetas, os servos enviados da vinha, são os profetas. Foram rejeitados, mortos, expulsos da vinha. Veja a questão da rejeição dos profetas no Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias, capítulo 7, versículos 25 e 26, e Jeremias também, capítulo 25, versículo 4. E o profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 4 e 7. Ezequiel 4 e 7. Se de um lado os servos enviados à vinha são os profetas, esses vinhateiros, quem são? Ora, são os judeus infiéis? E mais especificamente a liderança judaica, que matou os profetas, ou que mataram os profetas, que expulsaram os profetas, e que agora matam o filho do dono da vinha. Continuando a parábola.
Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Filho da vinha é Jesus, o filho do dono da vinha, filho do proprietário da vinha é Jesus, morto e jogado fora dos muros de Jerusalém, morto fora de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Jesus foi crucificado e sepultado fora da cidade. Por quem? Pela liderança judaica. Alguém poderia alegar: mas foi o povo judeu, foram os judeus que mataram Jesus. Não é verdade. Essa ideia foi usada por muito tempo, por muitos séculos, para justificar antissemitismo, isto é, ódio aos judeus. Mas não é verdade. Se a gente tomar o capítulo 27 do Evangelho do próprio Mateus, capítulo 27 de Mateus, lá no versículo 20, a gente lê o seguinte: os sumos sacerdotes e os anciãos do povo instigaram as multidões para que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Mais à frente, no versículo 25, o povo todo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, diante daquela cena, ou naquela cena do interrogatório de Pilatos, onde Jesus está diante de Pilatos sendo interrogado, Pilatos parece querer libertar Jesus e continuar com Barrabás preso. Pergunta: quem devo soltar, Barrabás ou Jesus? Veja que são os sumos sacerdotes e os anciãos que instigam a multidão a pedirem Barrabás e que mandassem matar Jesus. A multidão instigada pelos sumos sacerdotes. Não é o povo judeu inteiro, não é uma nação inteira. Mas está dizendo no versículo 25 que o povo todo respondeu: o seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Mas como caberia? Como seria isso? Um povo inteiro, uma nação inteira, numa praça, diante de um palácio, diante de um governador estrangeiro? Estava ali, era uma multidão. E uma multidão que se torna, que parece uma massa, se deixa levar pela incitação, pelo incentivo das autoridades, das lideranças iníquas de Israel, e pedem a morte de Jesus. Então foi uma multidão e a liderança que pediu a morte de Jesus. Não o povo de Israel inteiro. Não o povo judeu inteiro. Esse texto não serve e não deve jamais, e nenhum outro deve ser usado para justificar antissemitismo e ódio ao povo judeu e a povo nenhum. Não é verdade? Então, Jesus é o filho, aqui na parábola, Jesus é o filho do dono da vinha, morto e jogado fora da vinha, jogado fora de Jerusalém, posto para fora de Jerusalém. Continua a parábola. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com estes vinhateiros? Essa pergunta em um tom de juízo. Quando o dono da vinha, quer dizer, o Senhor, quando Deus manifestar-se, e segundo a nossa fé cristã, Deus se manifestará novamente em Jesus, na sua glória, na ocasião do juízo. O que fará com esses vinhateiros? Na hora da cobrança dos frutos, da prática da vida, do que praticaram em vida. As lideranças responderam. Jesus estava dialogando com eles. Com certeza mandará matar de modo violento esses criminosos. Olha, eles se condenam. São eles, os vinhateiros, maus e homicidas. E eles mesmos dizem, com certeza, certamente, deve mandar matar de modo violento esses criminosos e arrendar a vinha a outros vinhateiros. E nós vamos saber quem são esses outros vinhateiros que vão ter a vinha arrendada, que vão receber a vinha, que eles entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, estamos no versículo 42, vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Essa citação é do Salmo 118, versículos 22 e 23. No texto hebraico do Salmo e desses versículos, há um jogo de palavras. A pedra Eben, que os construtores rejeitaram, tornou-se Eben, a pedra angular. Filho, em hebraico, se diz Ben. Tá vendo? Veja que Mateus, sabendo disso, que Mateus era um escriba judeu, com quase toda a certeza, não sabendo e conhecendo o hebraico, ele faz um jogo de palavras aqui. O filho se transforma aqui em pedra. O filho, Ben, o filho do dono, na parábola, o filho do dono da vinha, Ben, se transforma aqui em pedra, Eben, Ben, Eben. E os vinhateiros se transformam agora em construtores. Assim como o filho do dono da vinha não deveria ter sido rejeitado, não deve ser rejeitado e nem jogado fora da vinha, assim a pedra angular não pode ser rejeitada, não pode ser tirada, porque ela se tornou a pedra angular. O filho se transformou em pedra angular, em pedra de cabeça, como diria o texto ao pé da letra no original grego. Mas pedra angular nesse sentido de ser uma pedra de cabeça, no sentido de ser a pedra, ser a viga, ser a pilastra, o pilar sobre a qual toda a construção está edificada, sobre a qual toda a construção se apoia. Então, a pedra é o filho e os construtores agora, os vinhateiros agora são os construtores, aqueles que edificam o edifício do reino de Deus. Continua a parábola no versículo 43. Jesus está aplicando a parábola, fazendo a aplicação da parábola. Por isso eu vos digo, se referindo aos sumos sacerdotes, aos anciãos do povo, aos fariseus, à liderança do povo. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. O reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Agora, que povo é esse que vai receber o reino de Deus? Que novo povo é esse? Outro povo. A quem será entregue a vinha? Os pagãos, judeus fiéis. Os judeus fiéis a Jesus. Judeus cristãos e os pagãos que aderirem a Jesus. Os não judeus que aderirem a Jesus. Outro povo também não pode ser entendido como um velho, o contrário de um velho Israel ou de um falso Israel. Outro povo é um Israel renovado, composto de pagãos convertidos a Jesus, de judeus fiéis a Jesus. A vinha, veja, a vinha não é destruída. A administração da vinha que é confiada a outras pessoas que produzam frutos do reino, justiça e retidão. Não se trata de substituição de um velho Israel, a vinha, por um novo ou por um verdadeiro Israel, por um novo Israel ou por um verdadeiro Israel, mas trata-se exatamente de um Israel renovado, um Israel que é renovado, não substituído. Quem é esse Israel renovado? Os cristãos? Sim. Um povo, ou pessoas, ou um grupo de pessoas, ou uma pessoa, genericamente falando, pessoa ou grupo de pessoas que não rejeitam ou que não rejeitaram o filho do dono da vinha, nem a pedra angular, nem a viga sobre a qual a construção se apoia. São os cristãos de modo geral. Provavelmente, quando Mateus escreve, ele está pensando na sua comunidade, os cristãos da sua comunidade, para quem ele está escrevendo, a quem ele está catequizando. E essa comunidade que era composta de judeus convertidos a Jesus, judeus fiéis convertidos a Jesus, com um componente pagão, de gentios que aderiram a Jesus. Mas toda pessoa, esse novo Israel também é toda pessoa que aderir a Jesus produzindo os frutos do reino, justiça, retidão e fidelidade, fazendo com que a vinha produza justiça,
frutos de justiça, retidão e fidelidade, obra de bondade. Ao contrário daquela vinha do cântico de Isaías, não é? Que é a primeira leitura de hoje, capítulo 5, versículo de 1 a 7 de Isaías. Lá diz que quem plantou a vinha esperava que ela produzisse uvas doces e ela acabou produzindo uvas amargas. Uvas doces, que seria obras de justiça e retidão, mas acabou produzindo uvas amargas, que é a injustiça e a iniquidade, pecado, maldade. Olha que interessante. Todos nós somos convidados, então, que aderimos a Jesus, somos parte desse Israel renovado a produzir frutos do reino, de justiça, retidão, fidelidade. Enfim, esta parábola é juízo forte e duro sobre Israel, sim, mas é também uma advertência sempre atual para todos os cristãos de todos os tempos, para todos os cristãos de modo geral, mas também para as lideranças cristãs, para todas as lideranças cristãs, sem citar nome, mas é uma advertência sempre atual para todos os cristãos e para todas as lideranças cristãs, que produzam frutos do reino, para que produzam os frutos do reino. Não rejeitem o filho da vinha, não rejeitem a pedra angular, senão o edifício pode cair, e quem estiver sobre essa pedra, diz aqui o versículo 44, que aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Somos convidados todo o povo cristão, toda a liderança cristã, a se apoiar verdadeiramente nessa pedra angular que é Jesus, o seu mandamento, a sua pessoa, a sua palavra, o seu evangelho. E isso é produzir frutos do reino. As promessas de Deus são para todos que se empenham em produzir os frutos do reino, não rejeitando o filho nem a pedra angular, não rejeitando a sua palavra. E esta é a única condição que permite a uma comunidade cristã ou a uma pessoa cristã ser legitimamente administradora da herança que recebeu, a vinha, o reino de Deus. Sejamos nós, então, pessoas que produzam os frutos do reino: justiça, retidão, fidelidade, solidariedade, obras de bondade, solidariedade para com os que sofrem, sendo e vivendo mais como irmãos. Nós somos irmãos, nós não somos inimigos. Nós cremos no mesmo Senhor, comungamos do mesmo Senhor, do seu corpo e do seu sangue. Ouvimos, comungamos a mesma palavra do Senhor. Somos irmãos, a família de Jesus. Não rejeitemos a Jesus e nem o joguemos fora, para fora da vinha do nosso coração. Não expulsemos Jesus da nossa comunidade com obras más, com má administração dos bens espirituais que estão aí à nossa volta. Deus te abençoe, seja feliz, produza os frutos do reino. Se for possível, peço que se inscreva nesse nosso canal, se ainda não é inscrito, para ver e ouvir outros vídeos que aparecerão neste nosso canal. Se for possível, compartilhe também este nosso canal. Peço a Deus que te abençoe, te guarde, te ampare sempre em suas necessidades, conserve as suas alegrias. Amém. Fiquem em paz.